Hoje o nosso canal teve acesso a um grande tesouro da música sacra brasileira. E quando a música sacra se envolve com a música pop. Quem vai explicar isso pra gente é alguém que fez de um projeto a sua vida, a ponto de confundir-se idealizador e idealização. Nosso canal recebe hoje o fundador das Meninas Cantoras de Petrópolis, Maestro Marco Aurélio Xavier. Olá, bem-vindos ao nosso canal Márcio Braga Entrevista. O nosso entrevistado de hoje, como dissemos ainda há pouco, é o Maestro Marco Aurélio Xavier, fundador das Meninas Cantoras de Petrópolis. Maestro, como está? Uma dúvida. As pessoas só lhe conhecem por Marco Aurélio e o senhor é brasileiro. Essas duas informações estão corretas? Olá, meu querido amigo Márcio Braga. Um prazer dessa entrevista para você. E pelo que eu já vi das perguntas, vai ser muito esclarecedora para muitas pessoas. Você, na apresentação que fez de mim, você perguntou duas coisas já de início, né? Acredite, não é nenhum pedantismo nem snobismo, né? Mas há tantas e tantas décadas, porque agora, eu posso falar isso, em 7 de novembro agora de 2020, se é que a humanidade vai sobreviver, não é? Eu estou completando 60 anos de músico. Esse título que não fui eu que me autoimpus, mas meus alunos, as pessoas e tal, de maestro, quando alguém fala meu nome, eu acho que não estão falando comigo. Se eu passo na rua e alguém diz Marco Aurélio, eu nem olho, porque o que eu estou acostumado, maestro, virei o maestro. Ai. Eu posso associar essa história aqui com o mosteiro aqui de São Bento do Rio de Janeiro, né? Que foi fundado com o nome de Mosteiro de Nossa Senhora do Monte Serrat. Mas o povo tanto chamou de Mosteiro de São Bento, que virou Mosteiro de São Bento. Mas o nome verdadeiro é Mosteiro Nossa Senhora do Monte Serrat. Mesma coisa eu, né? Maestro de cá, mais de lá onde eu passo, maestro. Quando falo Marco Aurélio, eu acho que não estão falando comigo. Segunda coisa, você diz que eu sou um maestro brasileiro, não é? Não sou, não. Meu pai era brasileiro, né? Meu pai era brasileiro, mas casou-se com a minha mãe, que era italiana. Só que tinha um detalhe, meu pai não só não gostava de italianos, ouviu? Não gostava de italianos, como jamais botou na boca qualquer tipo de comida italiana. Mas casou-se com uma italiana e foram muito bem até a morte dele primeiro e depois da minha mãe, né? Então eu nasci em Roma, no bairro Testaccio, né? Testaccio, na Piazza Santa Maria Liberatrice. E dizem lá que quem nasce no Testaccio ou no Trastevere é o Romano de Roma, assim como o carioca, né? Um sujeito que nasce, por exemplo, em Campo Grande, no Meier, não é carioca da gema. E, enfim, não sei bem a classificação disso, mas quem nasce ou no Trastevere ou onde eu nasci no Testaccio é o Romano de Roma. Então eu sou Romano de Roma. O que meu pai fez? Eu com uns 28, 30 dias, não sei, né? Ele não me registrou italiano, me carregou para o Brasil, me registrou brasileiro. Muito engraçado isso tudo, né?
Enfim, eu acho que então já na minha apresentação já defini algumas coisas que também viraram uma pergunta, né? Não vale a pena a gente girar muito enquanto tem um assunto tão grandioso para tratar. Conta pra gente, maestro, como nasceram as meninas cantoras de Petrópolis? Márcio, você me pergunta como surgiram as meninas cantoras de Petrópolis, não é? Na realidade, não foi um desejo nem uma invenção minha. Como eu disse numa resposta lá para trás, eu apenas fui a um colégio de irmãs vicentinas da Ordem de São Vicente de Paulo, da Ordem não, da... como é que elas se denominam? Também não é congregação, Companhia das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Eu fui chamado lá para apenas, de setembro a dezembro, ensaiar umas normalistas para cantar a formatura e ponto final. Então as irmãs me chamaram, como eu já falei anteriormente, com a proposta de formar um coral com as crianças. E essa proposta partiu da mineira Irmaniva Maria Guimarães, de São João del Rei, minha grande amiga. Então ela falou, então vamos fazer um coral de meninas. Não fui eu que inventei, nem tampouco manifestei o desejo, né? Elas surgiram assim, numa conversa, né? Mas não foi idealização minha. Toquei a obra adiante, mas a invenção não me pertence. Trago para o senhor uma questão de duas cantoras líricas. Uma delas, Ana Paula Ribeiro, e a outra delas, Ana Carolina Mariano. As duas fizeram perguntas muito próximas umas das outras e eu queria trazer para o senhor. O senhor poderia comentar conosco um pouco de como funciona a rotina de estudos? É o senhor quem dá as coordenadas, as aulas de canto para as meninas? Como funciona o trabalho de treinamento? As duas perguntas para o senhor. Olha, respondendo às perguntas de Ana Paula e Ana Carolina, com as meninas cantoras de Petrópolis, eu sou bloco do eu sozinho. Isso, bloco do eu sozinho. Como fazemos? Como faço, melhor dizendo? A cada início de ano, nós abrimos inscrições, né? As interessadas aparecem, é feito um teste de ouvido, voz não, porque voz a gente fabrica depois com a técnica, né? Mas a criança precisa ter ouvido musical, e isso é bastante raro, viu? Bastante raro. Ter ouvido musical, ter sentimento rítmico, enfim, e afinação. E como é feito esse teste? Muito simples. Elas cantam Parabéns para Você, cantigas de roda e tal, e ali você avalia, como eu disse, a afinação, né? Se elas têm noção das notas e tal, de maneira que, das que se apresentam, né, 95%, infelizmente, não tem aptidão auditiva para ser uma cantora de coro, né? A gente aproveita 5%. Em cada 100 que aparecem, mais 5, 6, 7 são aproveitáveis. As demais não. E respondendo à pergunta das duas que eu creio que serem professoras ou regentes, não sei, nós conhecemos, eu falei o bloco do eu sozinho, né? Então, tudo quem ensina sou eu. Impostação de voz, ritmo, solfejo, teoria.
e outras coisas. Pentear bem o cabelo, escovar bem os dentes. Como diante do público ou diante de uma câmera de televisão vão ter o movimento do globo ocular, como ficarem em pé. São todos esses detalhes, sabia? São todos esses detalhes. Tive, sim, umas 2 ou 3 antigas meninas que preparavam turmas para mim. Turmas de novatinhas, nós chamamos assim, turmas de iniciantes, né? Monique Grazinoli, Bianca Vivarelli, Viviane, enfim. Elas preparavam turmas de iniciantes. Mas ficaram por um pouco tempo. Mas o trabalho todo fica sempre comigo. E quanto aos arranjos, né, de base instrumental, eu os faço aqui em computadores, sintetizadores e não sei o que mais. E às vezes, né, conto com os músicos que nos acompanham, o maestro Wilson Nunes, o cantor Ricardo Magno, que também foi meu aluno, viu? A fazerem bases que eles têm mais, como diria, jogo de cintura para fazer coisas mais atuais e tal, né? Mas a maioria das bases instrumentais faço eu aqui na minha parafernália toda. Então assim a coisa funciona. De fato, maestro, ser esse bloco do eu sozinho, como o senhor disse, não é tarefa fácil. Pois bem, o senhor acompanhou todo o crescimento técnico das meninas nas mais diversas formações que as meninas tiveram e o senhor pôde acompanhar a explosão das meninas cantoras de Petrópolis na grande mídia. O senhor poderia dividir conosco um pouco dessa experiência, do contato com os grandes meios de comunicação, grandes artistas, histórias curiosas, enfim, traz um pouquinho pra gente dessa vivência. Bem, Márcia, a nossa inserção na grande mídia, ela tem assim, digamos, a sua gênesis, né? Em 1993, quando o maestro dos Beatles, maestro, arranjador, produtor, enfim, Sir George Martin, veio ao Brasil para realizar um concerto do Projeto Aquários na Quinta da Boa Vista, né? E escolheu as meninas cantoras para cantar todo o repertório e etc. A partir dali, apesar de que durante o concerto, que seria com uma banda e a Orquestra Sinfônica Brasileira. Não caiu chuva, não, caiu um dilúvio, né? E a orquestra, evidentemente, não pôde se apresentar. E montaram um toldo lá para a banda e levamos o show adiante. Então, a partir daí, gravamos em 95 um CD que até hoje, né, se você entrar na época do Natal em qualquer loja aí do Brasil, lá estará tocando Então é Natal, com Simone e Meninas Cantoras de Petrópolis, né? Então, a partir dessa participação com George Martin, ele voltando para a Inglaterra, ele fez o último disco da vida dele, porque ele já estava com problemas de audição, chamado In My Life, um CD que vendeu no mundo inteiro, e a 7ª faixa era com as Meninas Cantoras de Petrópolis. É com as Meninas Cantoras de Petrópolis, né? Com a música dos Beatles, Ticket to Ride. Essa música foi trilha incidental da novela da TV Globo, Meu Bem Querer,
E a partir daí nós fomos convidados para outros grandes cantores, Chitãozinho e Chororó, Ivan Lins, e tanta gente. Se for falar aqui, esse vídeo vai durar 3 horas. Até que em 98, a gravadora Polygram, que hoje está incorporada na Universal Music, não é? Nos fez a proposta de gravarmos o famoso CD Coração Sertanejo, os sucessos das grandes duplas sertanejas da época, ou seja, Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo e Zezé de Camargo e Luciano. E esse CD teve uma venda extraordinária, né? Uma venda extraordinária, que eu creio ter ultrapassado a 300 mil cópias, né? E a partir desse CD, no ano de 98, só em São Paulo, nós fomos 57 vezes em programas em rede nacional para divulgar o CD. E aí as meninas ficaram nacionalmente conhecidas, né? Mas também devo isso a Simone, devo isso a Chitãozinho e Chororó, porque também eram programas em rede nacional e lá estávamos nós lá de pano de fundo, digamos assim. Mas foi mais ou menos isso, né? Eu escreverei uma enciclopédia, qualquer hora que eu tiver paciência, para contar toda a história minuciosamente da trajetória desse coro. Assim, numa entrevista, num vídeo, fica prolixo e muito grande. Então, estou tentando resumir ao máximo, mesmo que esteja falando muito como o bom italiano que sou. Maestro, eu queria trazer para o senhor um ponto um tanto delicado, que é sobre música ruim. Existe uma máxima, um consenso, onde dizem que não se fabrica mais música boa como antigamente. Queria que o senhor comentasse um pouco conosco sobre essa postura da música atual. Por que existe tanta música ruim? Como nós lidamos com essa produção fonográfica de qualidade inferior? O que o senhor comenta a respeito? Márcio, você me fez uma pergunta muito boa, não é? Como eu lido com a música popular, não é? Porque não só a música brasileira, mas a música internacional, no meu ponto de vista, ela acabou. Nós só temos lixo, não é? Só temos lixo. Então eu procuro ressuscitar sucessos do passado e não de um passado longínquo. Você, há 20 e poucos anos atrás, encontrava muita coisa boa, sabe? Mas hoje, atualmente, sejam cantores internacionais, sejam cantores brasileiros, é muito difícil se você não recorrer ao que já fizeram, eu estou dizendo popularmente falando, né? No passado. Até tem um caso muito interessante, deu milhões e milhões, acho que 700 milhões de visitas, não sei o nome do cantor, cantando aí pelo YouTube, né? Because I happy. Não é o Happy Day, não. É Because I happy, não sei o quê. E estava explodindo, né? Estava explodindo. Até que eu cheguei para as meninas e disse: "Ó, meninas, essa música está fazendo um sucesso extraordinário e estou pensando em fazer um arranjo para coral, fazer a base instrumental, vai me dar trabalho. E eu quero fazer uma pergunta, vocês estão dispostas a interpretar isso, tudo bem? Ah, tudo bem, não sei o quê, ah, ótimo, tararé, tororó. Até que no final do ensaio, a Michele Felipe, que eu chamo ela de Magnólia,
né, me procurou num canto e falou: maestro, não perca seu tempo porque essa música não vai durar um mês. Ela acertou, a Magnólia acertou. Um mês depois, essa tal Because I Rap, eu não sei o nome da música, né? Caiu em esquecimento, ninguém mais ouviu falar, não tocou mais. Então, as produções musicais da atualidade, né, sejam elas nacionais ou internacionais, é de uma pequena duração, né? De uma pequena duração. Cai no esquecimento, não vira o que nós chamamos de clássico, não é? O clássico da música popular brasileira, o clássico da música americana, o clássico da música francesa. Eu, por exemplo, vou a shows e canto Edith Piaf. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. E é uma música aí de 50 anos passados, sei lá. Mas isso o povo absorve, o povo compreende, né? Agora, cantar o que foi feito ontem, mês passado, é inutilidade total, né? É perca de tempo. É isso. Maestro, e trazendo finalmente para esse cenário tão característico das meninas cantoras de Petrópolis, como o senhor vê o avanço, nesses nossos tempos, da música coral? Como o senhor vê de projeções de futuro para o canto coral no Brasil e no mundo? Queria que o senhor comentasse um pouco conosco. Na verdade, Márcio, eu nunca fiz projeções para o futuro, sabe? Eu sempre espero um telefone tocar ou um e-mail chegar para sermos contratados para cantar aqui ou acolá. Como eu disse anteriormente, não é? As Meninas Cantoras de Petrópolis é um coro que, na maioria das vezes, a grande maioria das vezes, é contratado para grandes shows em praças públicas. E aí, dentro dessa perspectiva, eu procuro levar um repertório que atenda, no meio de tantas pessoas, pelo menos ao gosto de cada uma, não é? Agora, quanto ao canto coral, especificamente, como é que se diz? Especificamente dito, não é? O canto coral, como conhecemos, ele ficou reduzido às salas de concertos. As pessoas que ainda admiram o que Mozart, o que Bach, o que Palestrina escreveu. Porque mesmo o que Palestrina, Tomás Luiz da Vitória e tantos outros compositores sacros escreveram, né? Já dentro da Igreja Católica não temos mais espaço, né? Eu comparo muito o canto coral com aquelas antigas bandas de música, não é? Que o pessoal é vestido meio que militar e tal, que de vez em quando desfilavam na rua tocando. Aquilo cafonizou-se, ficou uma coisa, não é? Que se hoje aparecer, provocará risadas, né? De maneira que o canto coral, se você for considerá-lo como ele é, ficou reduzido a uma elite das elites, para ser apresentado em salas de concertos na Europa, talvez, né? Para pequenos públicos, etc. Então, meu grande truque, não é? Foi justamente pegar a música popular sem arranjos rebuscados,
sem querer manifestar técnicas rebuscadas de arranjos, etc., e atingir a grande massa das pessoas. Volto a repetir, sem vulgarizar a coisa. Porque se eu fosse, por exemplo, num show, né, num espaço aberto para milhares de pessoas, cantar Bach, cantar sei lá quem mais, nós já teríamos fracassado, né? Então, sem vulgarizar, não só a arte do canto, né? A impostação, a qualidade, a afinação, mas vamos onde o povo está. Agora, não vejo futuro para quem deseja continuar mantendo um coro e naqueles arranjos, digamos assim, antiquados, a capela. Não vejo futuro porque o público será pequeno, muito pequeno, não é? Muito pequeno. Eu já fiz isso. Eu comecei assim, não é? Quando eu comecei com as meninas cantoras de Petrópolis, com o coral da Universidade Católica de Petrópolis, nessa mesma linha, mas a aceitação era bem pequena, não é? Então, hoje a configuração das meninas cantoras de Petrópolis é essa. Nós vamos lá, cantamos um Bee Gees, cantamos Erivelto Martins também, sei lá, cantamos Tico-Tico no Fubá, essa coisa arada toda, de uma maneira digna, artística, evidentemente, mas falando ao coração do público atual, porque não pense que é só no Brasil, não. Isso é a nível mundial, né? A formação auditiva, já começando pelas crianças, ela é muito precária, muito precária. Porque o gosto pelo canto coral autêntico, quer dizer, autêntico não, né? Como os grandes compositores escreveram, isso não é mais passado, não é mais passado. Você não ligará um programa de televisão e assistirá o Requiem de Mozart. Você não ligará um rádio e escutará um canto gregoriano. Não acontecerá isso. E o meu objetivo, né, o nosso objetivo é a sobrevivência. A sobrevivência. E voltando a insistir nisso, sem vulgarizar, não é? Sem vulgarizar a música e tal, nós vamos para um campo onde as pessoas nos entendem. E se nos entendem é porque eu saí daquela forma rígida do canto coral tradicional, porque esse, infelizmente, a não ser que haja uma grande mudança das mentalidades, etc., etc., isso realmente não existe mais. Como eu comparei com umas bandas de música, né? Pom, 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 que era lindo quando eu era criança. Hoje, digamos, seria ridículo, né? É ridículo. Eu lamento muito. Não é que eu optei, porque, veja bem, eu sou um músico de formação sacra. A minha formação musical, fora do piano, evidentemente, a minha formação coral, estudei em vários locais da Europa, é uma formação de música sacra. Né? Mas Deus me livre se eu tentar sobreviver e manter um grupo de meninas cantando isso, né?
não teremos candidatas, nem. Enfim. Então partimos para esse outro lado que eu estou explicando, né? E de uma maneira que todos entendem e agrada a grande maioria. Resumindo, é isso aí. Ah, maestro, uma conversa tão agradável em tão pouco tempo. Nós queríamos agradecer ao senhor e pedir que o senhor deixasse uma mensagem para esse tempo que nós atravessamos, incertezas econômicas, incertezas políticas, incertezas de saúde para a nossa geração. Queria que o senhor trouxesse uma mensagem para todos esses que nos assistem, numa esperança de um bom futuro a ser traçado a partir de uma construção cultural. Bem, Márcio, quem tem que agradecer de ter me dado a oportunidade de falar um pouco da minha vida sou eu, viu? De participar aí do seu canal. Espero que as pessoas, não só as envolvidas com música, não só talvez as envolvidas com canto coral, tenham aproveitado alguma coisa das palavras, ensinamentos ou sandices que eu tenha dito, né? E espero que em outra oportunidade possamos falar de outro assunto, porque se eu vou falar da história não só das meninas, mas a minha particular, isso vai dar uma imensa enciclopédia e tal. Espero que as pessoas gostem e espero retornar. Então, um abraço para todos os que estão assistindo essa entrevista e desejo a todos boa sorte, que é o que precisamos, nesse momento tão difícil que o planeta passa, não é? Precisamos de muito boa sorte, de muita proteção, porque vou fazer agora 79 anos, jamais pensei que passaria por um momento desse, né? Mas os nossos antepassados enfrentaram a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola, os mais antigos, né, os medievais, a peste negra e não sei mais o quê. Coube a nós, né, essa geração que está viva, seja ela de pessoas jovens ou velhas, um momento difícil. Mas não somos os únicos privilegiados com isso, né? A humanidade sempre passou por esses, digamos, perrengues, né? E nos resta enfrentar. Nos resta, para aqueles que são cristãos, para aqueles que seguem ou acreditam nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Que é, no caso, a minha posição, que nenhum fio de cabelo cai de nossa cabeça se não for pela vontade do Pai. Então está aí a peste, né? Caminhando pelas ruas, pelos supermercados, pelos ônibus. Se assim for vontade do Pai que eu vá nessa, estou pronto. Se não for, fico aqui para a semente. Grande abraço, prazer em falar com você e com o seu público. Até a próxima. Agradecemos de coração a participação do maestro Marco Aurélio Xavier. Foi realmente uma honra ter uma pessoa cuja vida, como dissemos no começo, se confunde com a vida do seu projeto. A nós todos que tivemos a oportunidade de ouvir essas palavras de sabedoria,
eu peço, incentivem a música coral. Ouçam o trabalho dos corais, invistam no trabalho desses maestros, fomentem a criação de corais. Quem agradece é a nossa cultura e é a missão do nosso canal. Eu peço para vocês, se inscrevam, divulguem, espalhem, vamos disseminar cultura. Até a próxima entrevista.